estamos começando mais um argumento. O nosso entrevistado é o senador César Borges, do PR da Bahia. E o tema da nossa conversa será a mudança no FGTS que o senador pretende através de um projeto de lei que ele recentemente apresentou aqui no Senado Federal. Senador César Borges, o senhor poderia explicar que modificação o senhor pretende introduzir no cálculo do FGTS? Claro, eu vou explicar e vou até fazer um breve histórico. Na verdade, o FGTS é uma poupança do trabalhador. Uma poupança para quando ele for demitido sem justa causa, quando ele tiver uma necessidade de uma doença grave ou adquirir uma casa, ou mesmo no final de sua vida, se ele passar todo o período sem sacar o FGTS, ele poderá sacar na sua aposentadoria. É o dinheiro do trabalhador. Então tinha que ser remunerado da melhor forma possível. Lamentavelmente está sendo remunerado abaixo da inflação. Ou seja, o trabalhador está tendo perda. A remuneração é fixa, é TR mais 3%. E nos últimos anos tem tido uma perda, por exemplo, de 10%. E se você for mais atrás, essa perda é bem maior, chega até 50%. Se calcular que 35 anos, que é o tempo de aposentadoria, essa perda é enorme. É enorme. E por que isso? Não é porque está definido que a correção é TR mais 3%. Então, o que nós propomos é que se mude esse índice. Há até um projeto do senador Tasso Gereissati, que possa ser o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor ampliado, que daria uma rentabilidade melhor. Mas veja bem, além disso, esse recurso do trabalhador é utilizado para a compra de títulos públicos federais pela Caixa Econômica, que é remunerado na base da taxa Selic, que é muito maior do que TR mais 3%. Esse dinheiro é aplicado em obras importantes, construção de habitação popular, saneamento, isso aí nenhum demérito para aplicação nessa área. Entretanto, tudo isso tem um rendimento maior do que é pago ao cotista do Fundo de Garantia, que é o trabalhador. Não é? O que eu estou propondo no meu projeto é simplesmente que esse lucro que está entre o ATR mais 3, que é pago o trabalhador, e o que a Caixa ofere com a aplicação desse FGTS, que esse lucro seja repartido, metade vai ser distribuída entre todos os cotistas do Fundo de Garantia, e metade fica como está hoje, compondo um patrimônio líquido do fundo, que é um patrimônio líquido, não é do trabalhador, ele fica lá reservado. Vai continuar sendo utilizado para financiar a habitação, assim como o dinheiro do trabalhador que não for sacado, que estiver em conta, vai financiar a obra de saneamento. Não se está esvaziando o fundo, não está se drenando o fundo, não há nenhum prejuízo para a capacidade do fundo, porque ninguém quer, nem um trabalhador, nem nós parlamentares, ninguém quer bulir com o fundo de garantia de tal forma que possa, de alguma maneira, ameaçar essa poupança. Ao contrário, o que nós queremos é que ao longo dos anos possa se aumentar esse rendimento do trabalhador. Então é justo que o trabalhador receba mais pelo dinheiro que ele está ali tendo como uma garantia para o seu futuro. Hoje, segundo o deságio, quer dizer, a perda seria de 60% em 35 anos? Em 35 anos de contribuição seria isso. Nos últimos 8 anos foi de 10% em relação à inflação. E a Caixa apresenta, por exemplo, um lucro líquido de 2 bilhões e meio com a aplicação do fundo. Então, o que nós queremos é que esse patrimônio líquido seja repartido, seja metade para o trabalhador e metade fica constituindo o patrimônio líquido do fundo. E o trabalhador receberia essa parcela quando sacasse o fundo? Ele será redistribuído agora, as cotas de cada um. Quando você olhar a sua conta, vai entrar esse dinheiro. Aí dizem, mas é muito pouco para o trabalhador. É muito pouco para alguns, mas para algum receber mais 50 ou 100 reais ou 200 reais significa muito. E como você disse, ao longo de toda a vida, se for 35 anos que você tiver contribuindo no Fundo de Garantia, no final vai lhe dar uma tranquilidade para a sua aposentadoria. Então o que nós estamos pretendendo é fazer justiça com o dinheiro que é do trabalhador.
Claro que o Fundo de Garantia não tem só a finalidade de atender o trabalhador quando ele perde o seu emprego, quando ele necessita comprar a sua casa, né, porque é uma poupança do trabalhador. Principalmente isso. Mas também atende obras de saneamento, de habitação, mas essas continuarão sendo atendidas, porque o recurso não vai sair para lugar nenhum. Vai ficar depositado na conta do cotista, do trabalhador, e ele só vai sacar nos mesmos moldes que é sacado hoje. Então, não há como dificuldade operacional nenhuma para alguém dizer assim, o fundo vai ser descapitalizado, vai se perder dinheiro com o fundo. Absolutamente. Apenas o dinheiro vai ficar na conta certa de quem é proprietário dele, que é o trabalhador. E como a Caixa Econômica Federal enfrenta essa ideia? Como é que ela recebeu essa ideia? Olha, a Caixa Econômica Federal, ela gerencia muito bem o fundo. Por sinal, é um fundo espetacular, né, porque tem um volume. Eu tenho aqui os números, o volume do patrimônio líquido da Caixa, do fundo, chega a 217 bilhões de reais. Claro que tem 180 milhões de contas entre ativos e inativos, dá um grande trabalho. Mas hoje qualquer casa bancária, qualquer instituição bancária, adoraria ter um fundo desse para gerenciar. E a Caixa cobra por isso. Ela tem, em termos de tarifa bancária, ela cobra 400 milhões como tarifa bancária para gerenciar o fundo. Tem mais uma taxa de administração que vai a 1.723 bilhões. Quer dizer, isso funciona como também um dinheiro que a Caixa usa para pagar aproximadamente metade da sua folha de pagamento. Então, para a Caixa é muito bom administrar esse fundo. Então, tem esse patrimônio. Você pergunta, fica com quem? Hoje fica num patrimônio reservado. Vamos supor que por qualquer... por qualquer assunto viesse dizer, vai se acabar o fundo de garantia. Esse dinheiro não seria do trabalhador. Esse dinheiro ficaria lá como um patrimônio deste fundo, que provavelmente seria do governo. Então, o que nós queremos é repartir, né, esse lucro líquido do fundo, que é a diferença entre o que você aplica do fundo e o que você paga ao trabalhador, dividir e pagar metade, pelo menos, na conta do trabalhador. E o senhor percebeu boa receptividade entre os senadores quanto ao projeto? Olha, nós fizemos uma audiência pública com representantes da Caixa, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Trabalhador, que é o FGTS, né, com representantes de organizações não governamentais ligadas também ao FGTS, que é o FGTS Fácil, né, e eu lhe diria o seguinte, sempre qualquer mudança há uma resistência. Ficar no status quo é o melhor. Porque vai bulir no fundo, porque o fundo traz uma série de benefícios. Aí aparecem esses argumentos que, a meu ver, não procede, são falaciosos, de dizer que você descapitaliza o fundo, que você não vai financiar mais habitação ou saneamento. Nada disso acontecerá. Porque, volto a repetir, esse dinheiro estará lá na conta do trabalhador, quem é que tem direito a ter o dinheiro em sua conta. E não num patrimônio líquido que não se virá ao trabalhador. Senador César Borges, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Nós conversamos com o senador César Borges sobre a mudança que ele pretende introduzir no cálculo do FGTS. Aos telespectadores que queiram apresentar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.